A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de formação de obreiro, CFO, né? É um curso de formação que tem como objetivo prepará-los para o bom exercício dos ministérios na igreja, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Já deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento, né, ao pastor e pastora local da igreja. Que o Senhor abençoe ricamente o ministério de cada um de vocês. Que a luz do Senhor ilumine vossos caminhos e que o reino de Deus cresça por intermédio de cada um de vocês que fazem parte desse curso aqui, tá bom? Vamos iniciar o nosso curso, tá? Todos vocês receberam a apostila, então pega a apostila de vocês e vem comigo para essa aula. Não será extenso, é uma aula introdutória, tá? Mas a gente vai estar aqui falando com vocês, trazendo para vocês coisas importantes para o seu crescimento, tá bom? Nós teremos aulas extras e essas nossas aulas extras serão por videoconferência. Me aguarde. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos gravando nossa primeira aula extra. E essa primeira aula extra ela vai surgir de acordo, né, com a temática do nosso curso aqui. À medida que nós formos trabalhando, vai surgir aqui uma necessidade e a gente vai estar fazendo algumas abordagens e chamando vocês para esse bate-papo, para essa conversa, para esse aprofundamento. Ok? Vamos lá então. Tá. Olha aqui, esse é o nosso curso de formação de obreiros, né? Pensado exatamente em cada um de vocês, de uma linguagem simples, de uma linguagem tranquila, para que você também possa entender, assimilar, absorver os conhecimentos, né? Tem alguma coisinha que eu já passei, né, na aula presencial, alguma coisa um pouquinho sobre nós, sobre mim, tá? Tem uma palavra pastoral para vocês aqui. E uma coisa que é importante que a gente deixou aqui em Tito, capítulo 3, 1, 2, 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem com educação. Eita glória! Nós temos uma dificuldade de submetermos a uma autoridade. Tem uma capacitação que eu ministro sobre liderança, né? Ela é fantástica para colocar a gente no nosso próprio lugar. Às vezes nós não queremos ser submissos. Eu acho que a palavra para obreiro é servo, né? Servo de quem? Do Senhor Jesus. Servo para quê? Para servir o outro, né? Presteza, né? Cordialidade, amor, principalmente contribuir para o crescimento do outro. E muitas vezes nós temos um problema que eu vou relatar aqui, chamado intelectualismo. E eu pego a figura de Paulo. Talvez poucos apóstolos tiveram uma proeminência tão tremenda, né? Ou uma importância para a igreja dos dias de hoje quanto o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante: sedes meus imitadores, assim como sou de Cristo. Cristo, na forma de servo, mesmo sendo Deus, tornou-se um servo, tornou-se submisso. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? E a gente tem dificuldade de servir o outro, né?
servir o nosso pastor, auxiliar o nosso líder, auxiliar alguém que está sobre nós. E esse alguém que está sobre nós, eu preciso que você entenda, muitas vezes não é alguém que tem uma formação acadêmica, ou alguém que tenha títulos, ou alguém que esteja numa condição de proeminência, mas é alguém que colocou. É alguém que colocou. Por muitos anos eu tive o prazer e a satisfação de carregar, vamos dizer assim, entre aspas, a pasta do meu pastor. Eu tive muitas experiências em preparar estudo bíblico pelo meu pastor por causa da capacidade que o Senhor havia me conferido, por causa do ministério que o Senhor me entregou nas mãos e eu precisava exercê-lo com eficiência. Ao servir o meu pastor, não diminuiu a minha obediência. Muito pelo contrário, eu estou cumprindo um preceito bíblico que é melhor obedecer do que sacrificar. É preciso você aprender isso e esperar com o tempo até o dia que o Senhor possa te colocar num lugar de destaque ou num lugar de liderança, né? Mas isso é o Senhor que tem que fazer. Não pode ser uma ação minha, né? Não pode ser alguma coisa da minha ideia, mas eu devo aprender, esperar. Então eu digo, a chave para o exercício de um ministério fértil, profícuo, é a obediência. Eu quero que você guarde uma coisa no coração: a obediência precede a bênção. Primeiro você obedece para depois você ser abençoado. Existem inúmeros casos da Bíblia de que pessoas foram curadas, não foram por causa da fé que elas possuíam, mas foram por causa da obediência. E muitas vezes nós precisamos ter fé para obedecer. E eu trago aqui a figura daqueles 10 leprosos que queriam ser purificados. E eles perguntaram se Jesus poderia curá-los. Talvez algum deles ali, a maioria judeu, apenas um samaritano, estivesse esperando uma oração, estivesse esperando alguma coisa nova, tremenda, uma palavra profética, mas a única coisa que ouviram, sabe qual foi? Vão até o templo e se apresente ao sacerdote. Sabe o que aconteceu com eles naquela hora? Nada. Absolutamente nada. Mas no meio do trajeto, a Bíblia diz que eles foram curados. Comece a obra, e o que for de Deus, deixe na mão de Deus, entregue para Deus, e você vai ver coisas tremendas que Ele vai fazer na sua vida. Amém? Vamos retornar aqui, né? Graças a Deus. Então tá aqui, ó. Sujeite aos que governam, as autoridades. Eu não estou falando só de autoridades civis, mas também de autoridades eclesiásticas, religiosas, né? Não fala mal de ninguém. Não falar mal de ninguém. O obreiro, eu vou falar para você aqui, vou abrir um parênteses. Não é que vai ter alguns momentos que o obreiro ele não vai, vamos dizer assim, vai perder as estribeiras. Até porque tem uma parte chamada inteligência emocional que precisa ser trabalhada com a gente, para a gente suportar coisas que eu falo assim, eu preciso fazer uma distinção com você, pastor Jânio de Jesus e a pessoa Jânio de Jesus. Muitas coisas eu deixei de falar, deixei de fazer por causa do pastor Jânio de Jesus. Isso é renúncia. Muita coisa, só o Jânio de Jesus chorou,
reclamou, perdeu o tempero, destemperou em algumas situações. É muito raro, mas não pense. Às vezes a gente destempera, né? Isso faz parte da nossa inteligência emocional de lidar com as nossas emoções. E talvez você vai enfrentar situações parecidas com essa. Eu quero só dar uma pitadinha aqui. Segundo os estudos mais modernos, o sentimento de raiva que você perdeu, ele dura 90 segundos. Sabe o que você deve fazer muitas vezes? Tirar o seu time de campo. Espere passar esses 90 segundos, vai acalmar. Controle das suas emoções. Depois você pensa. E a situação que a gente azeda tanto que não dá para você tratar aquilo nos próximos dias, naquela hora, jamais. Jamais trate alguma coisa séria, de ímpeto, na hora, porque tem que ser agora. Não. Se for coisa séria, deixa para amanhã, para depois da manhã, que você vai ver que a sua atitude será uma atitude de amor. E é importante entender que o obreiro, a base dele, a pauta dele é o amor. É o amor pelo outro, né? Quem lida com o gado tem que estar preparado para o coice do cavalo, para a cabeçada da ovelha, né? Tem que estar preparado para o coice, para a cabeçada da ovelha. Porque se não estiver preparado, não vai desempenhar com excelência um ministério tão lindo que Deus confiou nas suas mãos. É importante, se vocês quiserem, né? A gente pode dar uma capacitação sobre controle as suas emoções, baseado em PNL e baseado também na neurociência, tá? Isso aí que a gente pode marcar, isso a gente fazer uma capacitação específica para a gente aprender a lidar com as nossas emoções e qual o momento certo de falar. É preciso ter essa sabedoria para fazer as coisas com calma, tá bom? Prosseguimos aqui. Nós já estamos aqui com alguns minutos já iniciados. Tá. Tem umas orientações que vocês vão ler aí, né? Ó, lembre-se, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus que vivifica a palavra em nossos corações, que podemos conhecer um pouco mais a cada dia as virtudes do nosso Senhor. Queridos, eu tenho um curso base de teologia, conhecendo Deus para falar de Deus. E eu falo assim que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Só para vocês entenderem, pastor, o que é dispensação? Talvez nesse grupo tem alguém que é leigo, tá? Primeira dispensação, Deus falou diretamente com o homem lá no Jardim do Éden. A Bíblia diz que todos os dias, na virada do dia, entardecer, ele ia ter uma prosa com Adão e com a primeira mulher, Eva, né? Primeira dispensação, o Senhor falava diretamente com o homem. Depois, parte dessa primeira dispensação, o Senhor falou com o homem depois do pecado através dos profetas. Olha que coisa linda. Levantou o profeta Jeremias, levantou o profeta Isaías, levantou Amós, Zacarias, né? E dessa forma, Natã, um profeta poderoso, né, que entregou uma palavra a um rei pecador, né? Isso era o ofício profético daquela época. Então Deus falou pessoalmente com o homem e depois através dos profetas. Segunda dispensação. Deus falou com o homem face a face. Emanuel, Deus conosco, caminhou com o homem, ensinou o homem,
deu a sua vida em sacrifício e salvação desse homem, né? Esteve entre nós, formou os apóstolos, né? Que depois tiveram o compromisso de dar sequência na igreja. Mas na terceira dispensação, está registrado lá no capítulo 16 de João, onde ele vai dizer: eu vos enviarei outro Consolador. Falava com o homem, andava com o homem. Qual o propósito desse outro Consolador? O Espírito Santo. É muito importante você conhecer Deus para poder falar de Deus. Então, eu já quero convidar vocês para a gente fazer um curso de teologia, onde vamos poder aprofundar essa questão de teologia sistemática, né? Essa percepção mais aprofundada do que é Deus, para falar de Deus com segurança. E note uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Infelizmente, as pessoas não gostam de estudar. Não são mais crentes bereanos. Pesquisa aí, crentes bereanos, quem eram eles? Crentes bereanos, pesquise, vou dar essa missão para vocês, tá bom? Infelizmente as pessoas não gostam de tirar um tempinho, não gostam de ouvir. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar, mas ninguém está disposto a aprender, né? Então, quando nós lemos isso, primeira dispensação Deus, segunda dispensação Filho, terceira dispensação Espírito Santo, diferente de que Deus falou face a face, de que Deus andou entre nós, o Espírito Santo mora em nós. Aleluia, o Espírito Santo mora em nós. Mora. Pastor Jânio, e o que isso vai significar? Se você quiser aprender as profundezas de Deus, você vai precisar olhar para dentro de si mesmo. Só que tem um detalhe: o Espírito Santo não habita em vaso sujo. São Paulo já dizia: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então, por isso que eu quero dizer que obediência, santificação, cuidado com o outro, faz parte do trabalho do obreiro. E quando eu falo obreiro, eu estou falando de todos os ministérios: ministério diaconal, ministério presbiterial, ministério evangelístico, ministério pastoral. Estou falando de todos esses ministérios, porque foi o Espírito Santo que constituiu esses ministérios para a igreja. Para a igreja. Então, aquilo que você fizer para com o seu irmão, para com o seu líder, são sementes que no futuro você vai colher para si mesmo. A sua obediência vai ser um poderoso canal da ação de Deus. A sua santidade e compreensão que dentro de você mora o Espírito Santo será o selo que vai garantir você entrar no céu pela porta, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos retomando aqui. Tá. Não basta ler com atenção, é preciso intenção. Isso aqui nós já passamos. Eu vou só colocar aqui, vamos lá, introdução. Essa palavra é verdadeira, essa vem desejo o episcopado, ser obreiro, o líder da igreja. Excelente obra deseja. Olha só, quem deseja o episcopado? Tenho um detalhamento na apostila, tá? Algumas igrejas adotam o bispo. E às vezes surge um monte de dúvida: pastor, e o que é a questão do bispo? Né? Bispo, a gente poderia interpretar e entender que o bispo são pastor de pastores. Eu não vou entrar numa questão agora, porque eu precisaria de tempo para explicar a legitimidade desses ministérios, né? E tem até o caso da congregação aí que usa o termo ancião, mas o termo ancião é o mesmo bispo, é o mesmo presbítero, né? Só que o bispo é o pastor de pastores, é o líder dos presbíteros,
né? Ou pastor dos pastores. É importante você entender que presbítero também é pastor, mas nós entendemos o pastor auxiliar que tem que estar preparado para toda boa obra do Senhor. Nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos passo a passo, né? Então, igual quem deseja episcopado, São Paulo vai escrever isso sobre quem deseja o episcopado, e ele vai dizer quem deseja o episcopado, né? E ele vai dizer que é uma obra excelente, tá? A raiz da palavra hebreu, ó, deixa eu só retomar aqui, ó. Muito bem. Ó, contribuir para o crescimento do reino de Deus entre os homens e para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Na raiz da palavra obreiro está a designação máxima da vida cristã, né? Obreiro, né? Latino, ópera, trabalho, aquele que colabora para a realização de uma ideia, né? Tá? Que aquele que colabora para a realização de uma ideia, plano, campanha ou missão. Então, resumindo essa parte, precisamos de líderes em todos os cantos, né? Precisamos de líderes. Já imaginou uma cidade sem prefeito, um estado sem governador, um país sem presidente? Né? Já imaginou isso? Tá? E a gente precisa também, São Paulo vai dizer que interceder pelos nossos governantes. Falamos de governo civil e também existe o governo eclesiástico, que somos nós, os obreiros, pastores e líderes, que estamos na presença do Senhor para fazer essa gloriosa obra. Então a liderança precisa, e eu preciso saber o que é líder. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas líder, pastor é um dom, eu não tenho esse dom, né, de ser líder. Mas eu falo para você que liderança, ser líder, é uma aprendizagem. Você aprende a ser líder, né? Não é um dom, né? Mas ser líder é algo que você aprende, é um conteúdo que você adquire e vai depender muito do seu esforço, tá bom? Nós vamos chegar mais na frente a esses detalhes aí, tá? Então, liderar, né? Já imaginou um lar sem liderança, né? Até a liderança em casa, né? Entendeu? A liderança em casa, ela é fundamental, do pai com a esposa, do pai com os filhos, e etc, etc. Não vou aprofundar nisso, né? Olha aqui, líderes são presentes que Deus concede à igreja para ajudar, e quando eu falo líderes aqui, estou falando dos ministérios, ó. São presentes que Deus concede à igreja para ajudar na formação e aperfeiçoamento dos santos, na edificação da igreja e no discipulado dos novos convertidos. Isso é muito poderoso. Deus está contando com você o crescimento da obra dele, para o aperfeiçoamento dos santos, né? Por isso é importante formação, por isso é importante capacitação, porque eu só vou aprender alguma coisa se alguém me ensinar. Se alguém me ensinar, né? Os discípulos no caminho de Emaús tiveram uma teofania. O Senhor se apresenta ao lado deles e eles estão lendo o profeta Isaías e eles não conseguem entender, e eles vão dizer para a teofania, que ele é Cristo, vai dizer a ele como eles iriam aprender se não existia ninguém que os ensinasse. Querido, hoje Deus está depositando nas vossas mãos um tesouro que só pode ser revelado aos fiéis.
assim como depositou algumas coisas nas minhas mãos, que hoje eu compartilho, eu revelo da parte do Espírito Santo para o entendimento, para o crescimento de vocês, para que vocês tenham um ministério profético poderoso. Eita glória! Né? Eita glória! Isso é muito poderoso da parte do Senhor. Então, o trabalho que vocês têm são de profunda relevância para a igreja. Não vamos confundir templos. Igreja somos nós. A reunião, quando nos reunimos, né? Quando estamos prontos para ouvir Deus falar. Tá bom? Prosseguimos. Tá? Então tá aqui, ó. São presentes que Deus deu para essa igreja aí, tá? Para você ajudar no aperfeiçoamento dos santos, né? Eu quero, às vezes, graças a Deus, não é o caso da nossa igreja aí, né? Mas tem igreja que o obreiro dá trabalho com o pastor. Um obreiro dá trabalho de 20 novos crentes para o pastor. Porque, infelizmente, na maioria não tiveram um discipulado, na maioria não tiveram uma escola, não passaram por uma escola. E às vezes você vem com aquela pessoa já com pré-conhecimento e muitas vezes a pessoa não quer se esvaziar. Ele chega tão grande, ou ele é tão grande que ele não consegue nem aprender mais, porque está cheio. Eu preciso que vocês se esvaziem. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu me esvaziei de todo o meu conhecimento acadêmico que eu tinha na área de ciência, na área de biologia, na área de química, na área de matemática, na área de física. Eu me esvaziei das minhas filosofias educacionais para que eu pudesse receber o conhecimento dentro de mim todo. Eu joguei tudo fora e recebi aqui o conhecimento teológico. O conhecimento teológico veio. Aí eu vim trazendo devagarzinho os conhecimentos seculares. O que me servia, eu colocava dentro. O que não me servia, descartava. E a gente tem casos de obreiro que dá trabalho, perturba. Só o sangue de Jesus tem poder. Essa é a grande verdade. Tira o sono do pastor, fala mal do pastor, fala mal da obra. Infelizmente, viu? São propagadores. Se alguma coisa sai ruim na igreja, ele corre para poder contar que foi mal, que foi ruim, que o pastor Jânio pregou ruim, cantou mal, né? E sai esparramando. Mas quando o fogo cai, quando o fogo desce, ele deveria ser ao contrário, como obreiro, para o crescimento, para o irmão. O culto foi poderoso, foi tremendo, o céu desceu, Deus falou poderosamente, foi uma coisa potente que aconteceu nesse final de semana. Escute, eu vou dar um conselho. Nunca fale mal da igreja. Pastor, por quê? A igreja tem dono. E o dono dessa igreja morreu por causa dela. Não é sábio você fazer isso. Porque você vai estar entristecendo o dono. Vai estar entristecendo o Espírito Santo. Nós não somos salvos porque somos bons. O pastor Jânio não é salvo por causa do brilho, por causa do... Não. Obediência é a chave. Um coração quebrantado, um espírito manso. O obreiro tem que ser manso. Aquela história, não, porque aqui eu sou crente, mas meu braço não é crente, né? Lembra de uma história
de um profeta que foi entregar uma mensagem numa congregação. Eu não vou entrar na questão desse profeta aqui, mas na frente nós vamos tratar isso com clareza, viu? Mas esse tal profeta, né? A gente costuma dizer assim, existe uma expressão que a gente usa, sofreta, né? É um sofreta, né? Porque é só sofrecia, não é profecia verdadeira, genuína, vindo, creio na profecia, creio no ministério profético, né? Mais outorgado, dado pelo Espírito Santo. Nós vamos ter tempo para nos aprofundar, espero fazer parte da vida de vocês por muito tempo. E esse cidadão entrou lá e entregou uma sofrecia para alguém. E alguém simplesmente disse assim, simplesmente falou assim, essa profecia aí não é de Deus não, né? Aí o sofreta falou, aqui ó, que não é de Deus, é claro que é de Deus. E nós estamos, meus amados irmãos, no começo, no início, eu não sei se eu já falei para vocês, mas a igreja vai atravessar um período terrível, chamado apostasia. E se você não estiver bem amarrado na Bíblia, agarrado, amarrado, preso, você vai ser arrastado por modismo, por mundanismo, por apostasia, movimentos satânico, diabólico acontecendo no meio do povo evangélico. Pense sobre isso. Vamos lá, mais uma sequência, vamos sequenciar aqui. Muito bem. Chamadas para o ministério, chamado para o ministério, tipo de chamada, chamada universal, chamada específica, variedades de ministério, ministério falso, modo de chamada, qualificações da chamada. Eu vou me ater aqui nessa aula até a chamada universal e a chamada específica, tá? Né? Todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas que se faz é se o obreiro foi realmente chamado por Deus para o ministério. Muitas pessoas têm experimentado o caos espiritual porque se fizeram simplesmente obreiros profissionais. Pastor Jânio, quem são os obreiros profissionais? O Senhor Jesus destina um capítulo inteiro, né, para falar sobre eles. Os mercenários. É lógico que o obreiro é digno do salário dele. Faz parte, é bíblico, é correto isso. Mas qual que é a diferença de um pastor digno pelo salário dele? Você veja bem. Às vezes ele está à disposição da congregação, ele dá um apoio espiritual, ele dá um apoio emocional para as pessoas, ele cuida do rebanho, protege o rebanho, ele auxilia o rebanho crescer. Porque o papel do pastor, né, a palavra apacentar é cuidar, aplicar o remédio, interceder, ter um intercessor, cuidar, é uma função de pai. E é natural, do fruto do trabalho dele, ele se alimentar do fruto do trabalho. Ele não pode se tornar um profissional da fé. Bem, eu penso isso com bases teológicas para isso. Né? Por que mercenário? Porque o mercenário não tem um cuidado das ovelhas, ele está interessado no dinheiro. No que o rebanho pode oferecer, não o que ele pode oferecer para o rebanho. E aqui eu falo de uma pirâmide invertida. Pirâmide invertida. Por quê? O topo tem que ser o rebanho. Aí ele vem verticalizando até chegar
na parte que vai suportar a maior pressão lá embaixo da pirâmide? O pastor. O pastor, no exercício do seu pastorado, ele não tem hora, ele não tem dia, ele está à disposição. Tem uma vez morreu a mãezinha de um obreiro meu. Eu estava a 250 quilômetros da cidade. Eu interrompi tudo que eu estava fazendo. Com a minha gasolina, com os meus recursos. Eu me desloquei para estar junto com ele, nem que fosse na hora de sepultar a mãezinha. Isso é importante. Você acha que isso não tem valor? E tem. É lógico que a gente faz isso não pensando em coisas dessa vida, pensando que isso vai ser colocado nos meus tesouros naquele dia. Vai ser colocado nos meus tesouros naquele dia. Então, é gratificante a gente entender esses aspectos, né? Entender, né, o que é o chamado, né? Não um caos espiritual, não viver como um obreiro profissionais, daqueles que simplesmente trabalham por dinheiro, né? Os mercenários. Não vou aprofundar, mais na frente nós vamos retomar essa questão. Mas você pode aí, né? Quem é que está interessado pelo rebanho? Quem é que está interessado pelo rebanho? E quem é que realmente tem compromisso com a obra, né? Eu aconselho que todo obreiro trabalhe, tenha um trabalho secular, ganhe seu dinheiro, né? Que viva para a obra, né? Pastor Jânio, também eu sou um desses que vive para a obra, né? Às vezes a gente cobra uma taxinha por causa das coisas, mas isso aí é para a gente manter o nosso trabalho aqui, né? O nosso trabalho de levar um evangelho cristalino, não um evangelho já contaminado, que muitos estão ensinando por aí, um evangelho cristalino, né? Da parte do Senhor para o crescimento das pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui para a segunda etapa, como eu falei. Muito bem, chamado universal. Há um sentido em que todos os crentes são chamados para a obra, e essa chamada se caracteriza pelo amor às almas e por intenso espírito de evangelização. Lucas 19:10, Marcos 16:15, Romanos, inverti ali, Romanos 10:18, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é universal. Você foi chamado, não importa se você hoje é um obreiro, mas você foi chamado para testemunhar o que Jesus Cristo fez. É uma chamada universal e é um compromisso de todo crente que desce as águas batismal, que entrega o coração dele a Jesus. Então, é exatamente, né, por conta dessa substituição, né, que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, que nós avançamos como evangelizadores, como testemunhas de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos aprofundando aqui, vamos lá. Então, essa chamada universal, ela realmente é para todo mundo, tá? Chamada específica, pastor Jânio, isso existe sim. Certas pessoas, porém, são chamadas e escolhidas pelo Senhor para servir de modo definido e marcante. Comparando a igreja como um grande exército, torna-se necessário uma variedade de ministérios: pastores, evangelistas, missionários, diáconos, intercessores, mantenedores, professores, porteiros, visitadores, líderes e muitos outros, todos obreiros na obra do Senhor. Cada crente tem o seu trabalho que é determinado pelo Senhor, e é um privilégio receber tarefa específica pelo Senhor. Está lá João 15:16, Efésios 4, 15 e 16, tá?
Então, é extremamente importante a gente entender essa dinâmica. É extremamente importante. Tem chamadas específicas. Pastor, serei eu alguém que tem uma chamada específica? Como é que se descobre? A gente nasce com uma estrela na testa, né? Ai, ai. É onde eu falo tanto quanto a gente precisa da experiência do nosso pastor. Bem, mas eu posso te adiantar alguma coisa. Eu havia falado que quem não trabalha não tem o que receber. Comece a trabalhar na obra de Deus. Vai para a escola dominical, né, se tiver, vai para algum evento, ajude. Não peça, não espere ser convocado para a obra. Entra na obra, entra de cabeça. Afinal, você é filho, você é herdeiro, você herdou a igreja e você tem responsabilidade com ela. Já imaginou se você herdasse uma grande fazenda, né? Uma das maiores fazendas do Brasil, você nem fosse lá e você não ajudasse a administrar a fazenda? Já imaginou, né? O quanto você perdeu? Então entra de cabeça. Fala, pastor, o que o senhor quiser que eu faça, deixa eu fazer. Me coloque para fazer. Ou simplesmente tome uma atitude proativa, vai lá e faça. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo que habita em você vai te capacitando. Um obreiro completo é aquele que cuidou das crianças, aquele que foi porteiro, aquele que lavou o banheiro, aquele que enxugou o lábio de alguém, aquele que disse para alguém, vamos para a igreja, alguém que estava fraco, desanimado, aquele que louvou o hino, aquele que louvou o hino avulso, aquele que entregou uma palavra para alguém. Você vai se identificar com algumas coisas dessas, porque não o que é interessante, o que Deus te chamou para essa obra. Já imaginou uma grande empresa com gerentes, supervisores, com diretores, com alguma coisa, e você fala, não, acho que eu nasci para ser o executivo master da empresa, o CEO, né, como já é tudo baseado na língua inglesa, o CEO. E entendendo que nessa empresa de Deus, vou só dar uma palhinha aqui, nessa empresa de Deus, o porteiro ganha a mesma coisa que o CEO do empreendimento, porque não é a referência de pagamento, não é a complexidade do serviço que está sendo prestado, mas é a qualidade. Tem muitos pastores, eu já falei isso, 1 Coríntios capítulo 3, vai falar sobre classificação de obras. Tem muitos pastores oferecendo obra de palha, muitos obreiros oferecendo obra de palha ou oferecendo obra nenhuma. Mas também no ministério da intercessão vai ter alguém lá. Eita glória, eu amo o ministério da intercessão. Lá no ministério da intercessão vai ter alguém fazendo uma obra de ouro. Então, nessa grande empresa, vamos colocar assim entre aspas, igreja, não são os meus títulos acadêmicos que vai dizer quantas coroas eu vou ter no céu. É por isso que eu me esforço a entregar para você um conteúdo de qualidade, cristalino, que você possa refletir dentro dessa abordagem que acabamos de fazer, e a partir de hoje oferecer para Deus uma obra de ouro aí na congregação, uma obra de prata, uma obra de pedra preciosa. Rejeite esse negócio de obra de madeira, de feno. Isso aí tem gente que faz de mau gosto, faz de má vontade. Mas não faça isso.
Entregue o seu melhor. Não está fazendo a pastores, mas estará fazendo ao próprio Deus. Se Deus tem uma chamada específica, pastor, eu não sei, então vai fazendo. Porque Deus vai revelar aquilo que você vai fazer com amor, com excelência, com qualidade, ouro, né? E o Senhor vai se agradar de você. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus. 45 minutos de aula, passei um pouquinho. Eu estava com a meta de dar somente 40 minutos de aula, tá bom? Mas fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, no nome poderoso de Jesus. Amém?